Graças a Deus, mais uma vez, mais um vídeo do canal Semeando para o Reino. Amém? Como eu tinha prometido, gente, no último vídeo, a gente vai tentar, tá? É muita informação, né? Sobre a igreja de Éfeso, mas eu vou tentar, tá? Deixa eu resumo aqui, o tempo que eu tenho aqui 14 minutos, tá? Para falar muita coisa, tá bom? E eu já vou começar aqui. Tá? Como a gente prometeu, a gente vai gravar 7 vídeos, tá? Cada vídeo falando um pouco de cada igreja. A gente vai começar pela igreja em Éfeso. Está registrado lá no capítulo 2 do livro do Apocalipse, tá bom? No começo do capítulo 2 do Apocalipse está lá um pouquinho da história, né? Da igreja que estava na cidade de Éfeso. É importante lembrar isso, gente. Lá no passado, lá não tinha nome de igreja. Era o nome da cidade que representava a igreja, tá? Então, a igreja estava na cidade de Éfeso, tá bom? Ela foi fundada, gente, por Paulo, tá? Após 3 anos, mais ou menos, né, de trabalho. Paulo saiu de uma certa cidade, ele estava na cidade de Coríntios, né? E eu creio que sentiu de Deus de ir, né, para a cidade de Éfeso, e começou a trabalhar naquela cidade. Eu creio que ele viu necessidade naquela cidade, tá? A cidade, ela tinha mais ou menos 250 mil habitantes, né? Tinha uma igreja, tinha um teatro muito grande nessa cidade, um teatro, gente, com capacidade para 24 mil pessoas. E era uma cidade muito idólatra. Por quê? Porque ela tinha uma deusa, né? Uma deusa chamada Diana, que trazia muita gente até ela, tá bom? Na pouca fé, tá bom? A igreja foi fundada, gente, mais ou menos por volta dos 100 anos depois de Cristo, tá bom? Foi fundada por Paulo, só que Paulo, como missionário, né? Ele deixou o João do Apocalipse, ele ficou lá nessa igreja, lá pastoreando ela, tá bom? Logo depois, João morreu, já de velho, porque foi o único discípulo dos 12 que morreu por idade avançada, de velho, tá bom? Os 11, a história diz que os 11 discípulos morreram, né, de forma trágica, forma violenta. João, né, o João do Apocalipse, foi o único que morreu de velhice. E ele começou a pastorear a igreja em Éfeso. E João, gente, por ser conhecido como o apóstolo do amor, ou discípulo do amor, ele levantou essa igreja em Éfeso ali, depois que Paulo funda, com muito amor. Então a igreja em Éfeso, gente, no começo ela tinha muito amor, tinha bastante amor, uma igreja muito amorosa, tá? Mas você vai entender o que a gente quer dizer aqui, tá bom? Timóteo, depois que João morre, Timóteo, ele assume como pastor lá na igreja, tá bom? O João morreu, já velho, né? E agora Timóteo, né, ele assume ali a igreja em Éfeso, tá? Éfeso, gente, era uma cidade muito idólatra, como dissemos, né? Pois tinha uma tal de deusa Diana, a qual, né, 250 mil habitantes, já pensou? Uma cidade muito grande, maior que Monte Alto, né? Eu digo, né? Éfeso, eu creio que era maior que Monte Alto. Monte Alto tem o quê? 60 mil habitantes? Éfeso tinha mais ou menos 250 mil habitantes. Tá bom? Éfeso, gente, tinha 250 mil habitantes e era muito rica, tá? A cidade de Éfeso era muito rica. Por quê? Porque ela vivia, né, de ídolos. Tinha os homens, né? Tinha até um tal de um Demétrio lá, que ele era ourives. Ele mais alguns homens. Então eles faziam muito ídolo na cidade. E a cidade, ela ganhava muito dinheiro com isso aí. Aí você fica imaginando aí o trabalho que Paulo enfrentou nessa cidade, gente. Você já imaginou? O apóstolo, né, missionário Paulo ali na cidade de Éfeso, lutando com gente idólatra? E agora ele aparece falando de um tal de Jesus, quando o povo já estava acostumado, né,
com a tal de deusa Diana e outros deuses que tinha na cidade. E ela era também muito rica, gente. A cidade de Éfeso era muito rica porque era a entrada da cidade. Então, quando se entrava na cidade de Éfeso para ir para as outras cidades, entrava-se pela cidade de Éfeso, tá? Então, Éfeso era a entrada. Então, todo mundo que era tipo uma passagem de muita gente passava pela cidade de Éfeso. E como naquele tempo quase que o povo não conhecia Jesus, o povo se apegava com muitos ídolos, sabendo que a cidade tinha uma deusa, né, muito famosa, então o povo gastava muito dinheiro nessa cidade, e essa cidade se tornou muito rica, tá bom? Atos capítulo 19, se você ler, leia Atos capítulo 19, está mais detalhado lá sobre a cidade de Éfeso, tá bom? Lá vai falar, né, dos homens que ajudou Paulo, além de João, além de Timóteo, né? Havia outros homens, outras mulheres que começaram a ajudar Paulo naquela cidade, tá bom? Deixa eu ver aqui. Essa cidade, né, ela cresceu muito, porque Paulo, gente, ele era muito usado. Paulo, ele era muito usado. Agora, imagina bem, gente, um homem de Deus, cheio do poder de Deus. Agora ele está numa cidade pagã. Ele está dentro de uma cidade onde o povo crê em muitos ídolos. O que Jesus vai fazer aí? É claro que Jesus vai usar Paulo para mostrar para os habitantes daquela cidade lá que agora Paulo estava falando de um Deus verdadeiro, tá bom? Paulo agora estava anunciando não um Deus morto, né? Não um Deus de gesso, não um Deus de barro, mas ele estava falando de um Deus vivo e poderoso. Então Deus ali usava muito Paulo. Paulo se colocou mesmo, porque se converteu de verdade. Então Paulo agora é muito usado. Paulo é usado de uma forma, gente, que até o lenço de Paulo libertava as pessoas oprimidas. Pessoas, feiticeiros, quantos feiticeiros foram libertos, né, através da oração do homem de Deus chamado Paulo, tá certo? 3 anos Paulo ficou em Éfeso, né? E a cidade muito grande, a igreja cresceu demais. Só, gente, que quando você leu lá o capítulo 2 do Apocalipse, você vai ver Deus está elogiando, né, a igreja em Éfeso. Deus falou, eu sei da tua obra, eu sei que vocês são perseverantes, eu sei que vocês estão evangelizando, eu sei que vocês não adotam a doutrina errada, eu sei que vocês são vigilantes, porque lá na passagem da igreja em Éfeso, ali vai dizer que as pessoas da igreja de Éfeso não era qualquer obreiro que enganava elas, não. Você está entendendo? Não era qualquer obreiro. Quando aparecia um homem lá dizendo ser de Deus lá, a igreja ficava esperta. A igreja ficava observando. E quando descobria que o tal homem não era de Deus, eles tiravam de lá. Então era uma igreja de pessoas vigilantes. Mas o que aconteceu para Deus chamar a atenção da igreja em Éfeso? Claro, morreu João, homem do amor. Com isso aí, gente, dá a impressão que o amor acaba na igreja. Mesmo Timóteo, né, sendo um homem de Deus, mesmo Timóteo sendo um homem educado, um jovem ainda, mas Timóteo não tinha, né, o mesmo amor que João tinha. E com isso aí, a igreja deixou a essência do primeiro amor. Foi esse o problema, né, da igreja em Éfeso, gente. Tá? A igreja em Éfeso foi chamada a atenção por Deus, porque estava faltando o amor na igreja. Tá? É o que está acontecendo hoje. Quantas igrejas, né, doutrinadas, quantas igrejas aí se achando a tal, quantas igrejas vigiando, quantas igrejas orando, quantas igrejas na santidade, mas são igrejas frias, porque não tem amor.
não tem hospitalidade. A pessoa chega na porta, ela não é bem recebida. Você sabe muito bem que a primeira impressão é a que fica. Não adianta a igreja ter dom, não adianta a igreja ter pessoas sábias na palavra. Não adianta o homem e a mulher querer, né, ser o tal, né, achar que está vigiando demais, quando está faltando amor. Então agora Deus, né, você vai ler no capítulo 2 do Apocalipse, que Deus agora convida ao anjo da igreja para que comece a praticar o amor, as primeiras obras. Porque se não voltasse a praticar as primeiras obras, que era o amor verdadeiro, diz lá que o Senhor ia tirar o castiçal daquele local. O que é o castiçal? O castiçal é a luz, tá? É a luz, é a visão. Deus iria se afastar da igreja se eles não voltassem a praticar o amor verdadeiro. Você já leu lá Coríntios, 1 Coríntios 13? Né? Paulo fala lá sobre o amor. Né? Paulo fala, você pode dar a sua riqueza aos pobres. Você pode até dar o teu corpo a ser queimado. Mas se não tiver amor, não vale nada. Tá certo, gente? É amor. É o amor que vai prevalecer. Através do amor tem educação. Através do amor tem hospitalidade. Através do amor tem você distribui com amor, você trata as pessoas com amor, você respeita as pessoas quando há amor no local. Amém, gente? Então é isso, tá? É muita informação, mas eu disse que eu ia resumir, tá bom? A gente vai começar na igreja, né? 7 quarta-feiras, né? Baseado nas 7 igrejas do Apocalipse, tá certo? Cada quarta-feira a gente vai falar sobre uma igreja, trazendo informação sobre ela. Hoje eu estou trazendo o vídeo aqui, falando um pouco da igreja de Éfeso, tá bom? Próximo vídeo, gente, eu vou falar de Esmirna, tá bom? Uma próxima igreja que a gente vai fazer o vídeo é falando sobre a igreja na cidade de Esmirna. Amém? Deixa eu orar aqui para Deus te abençoar, abrir a tua mente e pôr amor no teu coração. O amor é o mais importante, viu, gente? Os dons vão acabar. Os dons vão acabar, mas o amor é que vai permanecer, tá certo? É bom buscar amor, tá? Busque amor, tá? Busque amor, para ter muito amor, porque tendo amor, você começa a perdoar mais, a compreender mais, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por este momento. Quero agradecer ao Senhor pela vida das pessoas que vão ver este vídeo. Põe tuas mãos de poder, Pai. Trabalha no nosso coração, para que o nosso coração possa ver mais amor, para que a gente possa tratar melhor as pessoas. Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, agradecendo, Pai, no nome de Jesus para a tua glória. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?